Ó, pessoal, aqui tá a placa. Uma das coisas que eu vou fazer verificações, pessoal, é verificar como é que tá esses pontos aqui. Aqui eu já tava olhando aqui. Aqui tá o meu puxado, tá certo? Vou verificar esse ponto aqui também. Como pode ter esticado. Vou abrir aqui o motor pra gente ver se tem algum problema nesse encoder aqui, tá bom? Vou abrir aqui, vocês se não podem ver o encoder. Tentar verificar esse circuito aqui. Queria entender aqui esses pontos aqui, os sinais que ele identifica. Bom, pessoal, eu fiz aqui a remoção do encoder, certo? Tá? Vou mostrar para vocês como é que se faz aqui, como é que eu faço para levantar o diagrama desse carinha aqui. Não tem nenhuma dificuldade para ser feito aqui, tá? O diagrama dele. Aparentemente fazer um esquema bem simples. E aí vou dar uma dica aqui para vocês, caso tenham interesse de começar a desenvolver a técnica de fazer uma engenharia reversa, tá bom? Pelo que eu estou vendo aqui, não há nenhuma complexidade relacionada a isso. Uma das coisas interessantes que deve ser feito, pessoal, é você pegar o datasheet, tá, do CI. Aí você... Ok, pessoal, aqui vocês podem ver, tá certo? O encoder aqui, tá bom? E esse encoder, pessoal, eu vou começar a desenhar o esquema dele. Como base assim, pessoal, o encoder, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, vou desenhar aqui esse conector. São 1, 2, 3, 4, 5 fios, tá certo? 5 pinos, como vocês podem observar bem aí. Aí eu venho aqui, ó, e desenho, faço os 5 pinos, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Criado o esquema desse encoder, tá bom? Vou chamar esse carinha aqui de CN1, que é o que indica na placa. E esse ponto aqui eu vou chamar aqui, ó, tá? De pino 1, tá, pessoal? Certo, pessoal? Aqui o conector, tá bom? No caso vai ser esse. Eu vou usar esse lado aqui, o pino 1, tá? Eu acredito, depois eu vou fazer a conexão desse cabo, tá? Identificação deles, como é que vai ficar conectado cada um. Vou fazer o diagrama do cabo, mas primeiro eu vou focar somente aqui nessa placa, tá, pessoal? E aqui eu venho com o meu multímetro, vou colocar uma escala de continuidade, tá, pessoal? Vocês conseguem ouvir bem aí? Coloco na escala de continuidade e vejo esse fio vermelho aqui, pessoal. E vou seguindo ele, tá bom? Vou encaixar ele aqui, ó. Tá? Não sei se vocês vão conseguir observar bem. Vou afastar aqui para pegar até uma visão melhor, tá? E aqui, ó, pino 1, tá? Vem o capacitor C1, pessoal, como vocês podem observar bem aí, ó. Certo? E esse C1 eu vou identificar aqui a alimentação, ó. Certo? Pino 14 é a alimentação desse C aqui, ó. É o 74LS05, tá bom? Então, como base nisso, eu já sei que esse pino 1 aqui, ele vai ser o VCC, tá? Vou chamar ele aqui de VCC. Vou fazer aqui. Geralmente, pessoal, eu começo a fazer o primeiro esquema aqui de desenho, não vai ficar muito legal, não vai ficar bem distribuído. Eu concluo ele, independente se ele vai estar organizado ou não. Aí depois eu passo a limpo, procuro deixar ele mais organizado possível, tá certo? Aí vocês vão ver aqui, ó, ele tem um capacitor aqui, C1. Esse capacitor, eu não sei qual é a capacitância dele, mas eu vou deixar aqui, não tem polaridade, um capacitor de cerâmica, tá? Vou chamar ele aqui de C1, mas eu não vou colocar capacitância porque eu não sei, tá certo? E esse fio aqui é o fio vermelho, que vai ser o VCC, mais VCC, tá? E agora, pessoal, com base nisso, eu sei que aqui é o VCC. Vou deixar aqui, tá? Aqui 5 VCC. Então, onde tiver alimentação, eu vou usar esse
sinal aqui de mais 5 VCC, tá certo? E aí agora o próximo passo é encontrar o GND, tá pessoal? Esse GND, vou colocar aqui, eu vou identificar aqui, ó, tem um fio preto, tá bom? Eu vou ver ele aqui, ó, coloco no fio preto, tá? E é o segundo pino, tá pessoal? E vai pro outro lado do capacitor aqui, ó, tá? No CI, pessoal, o pino 7 é o GND. Vamos ver se realmente ele está sendo ligado diretamente no GND. Olha, confirmando aqui, tá? Pino 2 está ligado diretamente no pino 7, que no caso é o GND, tá? Eu não mostrei aqui o datasheet, pessoal, mas eu vou retornar aqui para vocês verem. Primeiro, estou identificando a alimentação desse encoder aqui, certo? Da plaquinha do encoder do motor, tá bom? Após identificar, tá? Aqui vai ser o GND. Aqui é o mais VCC, vou chamar só de VCC mesmo, tá? Esse sinal aqui, pessoal, quando eu faço, quer dizer que ele está chegando, tá? E aqui, ó, na saída, quer dizer, ó, eu faço o sinal direitinho para dizer que ele está saindo. Tá saindo do conector, tá entrando no conector e tá saindo do conector diretamente para a placa. Beleza? Aqui eu já identifico que também é o GND, certo? Vocês observarem bem aí, ó. Tá? Capacitor C1. E aqui vai ser GND, que eu vou usar essa simbologia para representar o GND, tá certo? E aqui o mais VCC que está saindo aqui desse ponto. Ok, pessoal? Então, basicamente eu já identifiquei aqui o sinal GND, beleza? E o sinal atenção de alimentação, tá? Então, com base nisso, e agora, aqui são os outros pinos que são esses sinais, tá? Do encoder do motor, beleza? Vou puxar os fios aqui, ó, já para deixar rastreado melhorzinho. Aqui eu já puxei, tá? Eu sei que esses dois primeiros pinos, 1 e 2, é o sinal de alimentação. E agora, pessoal, eu vou seguir, tá? Esse terceiro pino aqui. Veja como é que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui o fio amarelo, ó. Vocês conseguem observarem bem aqui. Tá? O fio amarelo é o terceiro pino. Tá? E eu vou ver para onde ele vai seguir. E aqui, pessoal, eu coloco aqui no fio amarelo. Eu coloco aqui no fio amarelo. Confirmo que está saindo. E agora eu vou buscar onde é que está indo esses sinais. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, seguir esses diodos aqui, ó, DA3, DA4 e o DA2. Ó. Observe que ele vem diretamente para o DA2, tá? Chegando no DA2, eu vou fazer da seguinte forma. Quer dizer que ele é um diodo, tá? Onde, na verdade, internamente são dois diodos, onde um vai estar ligado ao GND, tá? E o segundo aqui, ó, ligado ao VCC, tá certo, pessoal? E aí, pessoal, eu faço aqui, ó, faço uma circulação dele aqui e coloco aqui, ó, continuidade, tá? E agora eu coloco a identificação dele, no caso é o DA2, certo? Para me comprovar que essa ligação tá corretamente, eu faço aqui, ó, DA2, tá certo? E agora, pessoal, eu vejo aqui no teste aqui, ó, e vou testar colocar aqui, tá? Nesse ponto aqui, ó, do DA2, e vou ver se ele é o VCC ou GND, tá? Então quer dizer que esse ponto aqui eu estou testando aqui, comprovando que ele está ligado ao GND, tá, pessoal? E esse outro lado aqui, pessoal, vai estar ligado ao VCC, tá bom? E é de certa forma aqui. E aí vamos seguir aqui, ó. Então continuidade aqui. E aí eu posso observar que ele está ligado diretamente aqui no pino 8, tá? Como o time está indicando aqui, tá bom? Sinal de continuidade, tá, pessoal? Se ele está indicando que está ligado diretamente no pino 8, vamos olhar o datasheet dele para saber como é que é esse CI 74LS0
5, tá? Aqui, pessoal, aqui esse CI, tá? 74LS05, tá bom? Aqui as referências dele, os datasheet. O CI que está sendo usado é esse cara aqui com esse package, tá? Como vocês conseguem. Esse package aqui, tá certo? E aqui o pino 7 GND e o pino 14 BCC, tá bom? Olhando bem aqui, ó, o pino 1 é uma entrada, tá? E o pino 2 é uma saída. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, tá aqui a simbologia dele internamente, como é que fica, tá certo? Com base nisso aqui, ó, tá, gente? Deixa eu aproximar aqui. Com base nisso aqui, ó, eu vou só desenhar cada portinha dessa, tá? Que é uma porta NOT, tá certo, pessoal? Que é um inversor de nível, ele entra 1, sai 0, tá? E aí o que é que eu vou fazer? Como eu identifiquei que era o pino 8, ó, então esse pino 8 aqui, ó, tá ligado diretamente ao diodo DA2, tá certo? Que também já passa direto lá para o pino 3 do conector CN1, tá bom? Certo, pessoal? Retornando aqui no esquema, ok? Retornar aqui no esquema, eu crio aqui, ó, faço o desenho lá da porta inversora, tá bom? E puxo aqui o próximo pino. Aqui no caso aqui seria o pino 8, tá bom? No caso é inversor de nível. Pino 8 é a saída 4Y, tá? E no pino 9, que no caso é a entrada, tá, pessoal? É o 4A, tá bom? Isso aqui no caso seria a porta NOT número 4, tá certo? Internamente no CI. E aí, pessoal, agora eu vou identificar de onde vem esse sinal aqui, ó. Que entra aqui no pino 9 e sai no pino 8, enviando lá para o conector CN1, através do cabo vai dar para a placa lógica de controle, tá certo? A placa lógica da máquina. Ok, pessoal? Ao fazer isso aqui, ó, o pino 9 é a entrada e o pino 8 é a saída. Então, eu estou seguindo aqui, se vocês conseguem observarem, estou seguindo aqui, ó, no pino 9, que é a saída, tá? E tentar, pessoal, identificar de onde ele vai, certo? Para onde ele vai seguir com esse sinal aqui, para identificar onde é que ele está ligado. Eu vou aqui nesses sensores, ó. Opa. E aqui, pessoal, eu observo aqui, ó, esse sensor tá ligado aqui nesse pino aqui, ó, pino 9. Então eu vou identificar aqui, ele aqui, ó, ele é o D1, esse sensor é o sensor D1, tá? Então eu vou identificar ele. Pessoal, eu não tô conseguindo encontrar uma referência para me fazer uma pesquisa e identificar que tipo de sensor é esse, tá? Aqui ele não me dá nenhuma referência. Como ele não me dá nenhuma referência, eu vou fazer só um bloco, tá? Identificando a pinagem aqui. Então eu faço o seguinte, ó, um pino 1, desenhando de acordo com como está aqui, ó, certo? São 4 pinos, 2, 3, 4. E aqui os outros 2 pinos, tá? E aí eu vou fazer ele, no caso, sensor D1, que no caso é a identificação dele. Como eu não tenho uma referência, eu não consigo identificar que é o pino saída, entrada, alimentação, emissor, receptor, tá certo? Mas com base nisso, olhando dessa forma aqui, eu vou usar esse pino aqui, tá? Ok, pessoal, ao desenhar aqui, tá certo? Eu vou testar aqui de novo para vocês observarem o pino 9 aqui, ó, vou botar a ponteira no pino 9, aqui nesse ponto, e vou testar aqui, ó, tô medindo aqui nesse ponto aqui, ó, tá certo? Eu vou também verificar se ele tá ligado mais a algum ponto, um capacitor, um resistor, tá certo? E aí eu vou passando aqui, ó, como o circuito é simples e pequeno, e aí eu consigo ter mais flexibilização para fazer esse teste dele. Mas com base nisso ele só tá ligado aqui, tá certo? Então aqui é uma saída do sensor que ele vai enviar esse sinal aqui, ó, tá? Lá pro pino 9 do LS05, tá? Isso aqui é o CI, tá bom? Identificar também o CI aqui, deixa eu ver se eu consigo, o 1. Então ele é o 1, tá, pessoal? E é isso. 4, começar de novo aqui, ó, como eu já finalizei esse ponto aqui, eu retorno aqui ao conector e vou ao pino 4 aqui para fazer essa medida, para saber onde ele está ligado, tá?
E eu venho aqui, pessoal, faço a... Basicamente vai se repetir. Observem bem aí o que vai acontecer, tá certo? Ó, aqui no pino 4 eu estou medindo aqui, ó. E nesse ponto do diodo aqui, ó, que é o DA1, eu tá ligado, interligado a ele, tá certo? Então vamos fazer da mesma forma, o mesmo circuito, ó. Vocês vão reparar que ele não vai mudar muita coisa, tá certo? Aqui o VCC. Eles seguem diante, tá? É o DA1, tá, pessoal? Agora, nesse ponto aqui, ó, continuando no mesmo ponto, eu vou ver para onde é que ele vai. Ele vai lá para o CI, o 1, tá? Vou tentar identificar aqui a entrada. No caso aqui, ó, se vocês observarem, que eu tô colocando a mão no meio, é o pino 10, tá, pessoal? Pino 10. Se vocês olharem, o pino 10 é uma saída, tá? Pessoal, para acelerar aqui, também o vídeo não ficar muito longo, e também, infelizmente, estou acontecendo um barulho aqui fora, certo? Eu vou dar uma agilizada aqui, tá? E aí vou fazer o esquema todinho, depois eu retorno aqui explicando para vocês como é que foi desenvolvido esse esquema, beleza? Ó, pessoal, como vocês podem ver, o circuito praticamente se repete, tá certo? Esse aqui vai ser igual, esse aqui está sendo igual e esse aqui está sendo igual. Os 5 pinos aqui eu já fiz a identificação. Os dois primeiros são de alimentação, o primeiro VCC, o segundo GND, tá? E esses outros 3 pinos aqui são os sinais, tá? Que vem lá do sensor dos encoder, tá bom, pessoal? Então, pessoal, e aí, ó, vocês veem, esse circuito, ele é um circuito bem simples, tá? É uma pena não ter a referência desse sensor aqui, para saber como é que ele funciona direitinho. Mas acho que eu tô vendo aqui, pessoal, 15, 14, 27. Vou ver se eu consigo alguma identificação com essa numeração aqui, tá? E aí vai top. Ok, galera, tem aqui, tá? Mostrar aqui para vocês. Esse é o encoder. Já desenhei, já tá tudo rastreado direitinho, os componentes como estão ligados. Vocês observam aqui, ó, o pino 1 e 2 é o pino de alimentação do emissor, tá certo? No caso é o fotodiodo do sensor. Tensão estabilizada, tá? Tem um resistor de limitador de corrente, certo? E a alimentação do VCC, que é os 5 volts, tá? E o pino 2 é o cátodo do fotodiodo, que está ligado ao aterramento. Da mesma forma, aqui o segundo sensor, tá? O mesmo circuito, não muda nada. Ok, pessoal? Esse sensor, ele existe 2 saídas, pessoal. Eu não consegui identificar a referência, o datasheet dele, para me deixar aqui mais detalhado. Mas, de certa forma, o que acontece? Existe aqui a alimentação desse lado, caso é o fototransistor, e, consequentemente, existem 2 saídas, tá, desse sensor, que será enviado lá para a placa, beleza? Da mesma forma, que são os mesmos sensores D1, tá? E o D2 sensores iguais, tá bom? E aqui no D2, pessoal, um sinal aqui, ó, não está sendo usado, ele está flutuante, tá certo? Então ele não vai mandar informação em nenhum canto, que vai importar esse segundo aqui, tá? Que ele vai enviar diretamente lá para o pino 13, vai passar pela porta inversora, depois de passar pela porta inversora, vai para o conector, sendo conectado lá na placa lógica, beleza? Então, pessoal, com base nisso, que é interessante nesse circuito do encoder, é porque existem 3 motores, os 3 motores são iguais, tá? Para a máquina. Então, se eu rastreei esse encoder aqui de um motor, que no caso é o motor press-foot do calcador lá, tá? Então, o X e Y também, o circuito vai ser a mesma coisa. Então, de certa forma, facilita bastante, caso haja problema no encoder de algum desses motores, já se tem um esquema aqui, com a facilidade de identificar se eles estão funcionando corretamente, beleza? E agora, pessoal, eu vou aproveitar e vou passar limpo esse circuito aqui, deixar mais distribuídozinho, mais direitinho, e aí eu retorno para mostrar para vocês como vai ficar, tá? No caso, são 6 portas lógicas, tá? E se vocês observarem aí, existem mais 3 portas lógicas que não está sendo usado, tá? Então, o que é que eles acontece? É que eles fazem, eles pegam as entradas e aterram para que na saída mexer no circuito interno do CI, tá? Então essas portas na entrada delas sendo aterrada, garante que não vai haver
nenhuma alteração no circuito internamente. E aqui, ó, na saída, eles não estão ligados a nada, tá certo, pessoal? Bom, pessoal, eu concluí aqui, tá certo? É um encoder bastante simples, tá? Aqui, ó, os sensores que funcionam lá, manda sinal para o ar.